Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui professor Matheus. Nessa aula nós vamos de fato começar a conversar um pouquinho sobre os blocos, né, que compõem o Canvas para nossa modelagem de negócios. Então a proposta dessa aula é que nós vejamos a segmentação de clientes, que é o primeiro bloco, proposta de valor e depois o bloco de canais. Então vamos lá. O que é segmentação de clientes, né? É você entender conhecer quem são os seus clientes, né? Então você precisa entender o comportamento, entender para quem você vai ofertar a sua proposta de valor, né? Os seus produtos, os seus serviços. Então é essencial que antes de tudo, né, tendo conhecido um pouco da sua missão, da sua visão, já tendo desenvolvido essa parte, tendo uma proposta, né, de aproveitamento de alguma oportunidade que você já observou no setor e você pretende a partir daí criar um negócio, a primeira coisa é conhecer o seu potencial cliente. Então a segmentação de clientes é você identificar, né, essas características dos seus clientes. Então ele é o ponto de partida. E aí a gente tem que pensar aqui, para quem que nós vamos vender? Né? Quem que serão nossos clientes? Onde eles estão? Né? Onde eles vivem mesmo? Né? Em qual bairro, em qual cidade, no país, enfim. Onde estão esses clientes? Onde eu posso encontrá-los? Nossas competências, né, e capacidades, ou seja, nossos produtos, nossos serviços, vão ser capazes de atender a necessidade de quais clientes? Então, essas primeiras questões nos auxiliam muito a identificar quem serão nossos potenciais clientes e a partir daí nós conseguimos modelar todos os próximos blocos. E como eu falei lá, né, anteriormente no Canvas, ele é muito flexível. Então, se nesse momento eu comecei a identificar questões que me geram dúvidas, eu não estou muito certo delas, eu posso até avançar para os próximos blocos e depois retornar fazendo esse jogo de vai e vem e refinando cada um deles, inclusive a visão, a missão da empresa, né, para que nós tenhamos então ao final do processo uma modelagem consistente com aquilo que de fato tem o melhor potencial de se tornar um negócio viável. Muito bem. Tem duas questões principais aqui que nós podemos responder para auxiliar a construção desse bloco da segmentação de clientes. Então, o que eu vou responder primeiro, né? Para quem que nós estamos criando valor? Né? Entendendo que quando o cliente desembolsa o seu dinheiro, né? O seu suado dinheirinho, ele enxerga um valor no seu produto ou no seu serviço. Então você está criando um valor para o cliente. Por isso que nós usamos essa linguagem. E o valor tem que ser proporcional àquele valor que ele está disposto a desembolsar. Quanto mais ele perceber valor no seu produto, no seu serviço, mais disposto ele está a desembolsar para adquirir esse produto ou esse serviço. Por isso é importante, né, essa criação de valor. Então, para quem que nós estamos criando valor? Quem são essas pessoas? Quem são nossos clientes mais importantes? Então, depois de identificar quem são, onde vivem, né, como se comportam, o que comem, enfim, quais deles são os mais importantes que eu tenho que dar um tratamento especial, né, que tem mais potencial de gerar retornos para a organização, né, para o seu empreendimento? Então, pensa nisso, para um tempo para refletir, porque essas duas questões elas vão guiar todo o processo que vem na sequência aí de construção do Canvas. Abaixo aqui nós temos alguns exemplos, né? Então aqui, ó, homens e mulheres que moram num determinado bairro e que precisam de serviços de lavagem de carro. Então, olha, você pressupõe aqui que nós estamos criando um negócio de lavagem de carro. Jovens solteiros ou solteiras, olha, então já está determinando um público. Que moram sozinhos, mais uma característica. Que estudam e não têm tempo para cozinhar. Percebe como isso começa a construir a persona, né? Começa a construir um personagem que é o seu cliente. Então, para eu atender esse cliente, o que eu preciso fazer? Qual valor ele está procurando? Como que eu vou me relacionar? Como que eu vou entregar o produto? Quais são minhas atividades-chave? Tudo isso vem na sequência, dependendo do cliente que eu procuro atender. Muito bem. Proposta de valor. Então vamos para o segundo bloco, né? A proposta de valor depende do cliente. Então,
quem é o cliente que eu estou procurando e o que eu vou oferecer, né? Qual a melhor forma de atender esse cliente? Não significa que antes disso você não tem que ter uma ideia, né, do seu produto, do seu serviço, da necessidade que você vai atender, que deve vir muito antes, inclusive, do produto ou serviço, que depois será desenvolvido. Então, essa é a ideia agora. Na proposta de valor, você identificou os clientes, identificou os perfis, e aí quais são os valores que eu tenho que criar para atender esse cliente? Muitas vezes, então, refletindo esses valores em produtos, em serviços. Então, o valor é a maneira como o cliente vai perceber, né, e se beneficia desse seu serviço ou seu produto. Por isso que a gente chama de valor, porque ele vai trocar por um valor. Tem relação direta com quanto o cliente está disposto a pagar, né, para adquirir esse seu produto, esse seu serviço. Então, quanto maior for a percepção de valor do seu cliente em relação ao seu produto, ao seu serviço, ao que você entrega a ele, mais fácil ele desembolsar, ele escolher a sua empresa, ele pagar para a sua empresa. Então, essa é a ideia da proposta de valor. Algumas questões aqui que podem auxiliar a construir a proposta de valor. Então, que pacotes de produtos, né, ou serviços oferecemos a cada segmento de cliente? Né? Então, você segmentou ali, você pode ter vários grupos de clientes diferentes. O que eu ofereço para cada um, para atender as necessidades deles? Quais valores nós entregamos para os clientes? Quais são os ganhos que eu entrego para o cliente, né, em termos de produtos, de serviço? Quais os problemas que estamos ajudando os clientes a resolver? Né, quais são as dores desse cliente? O que motiva ele a buscar o seu produto ou o seu serviço? Muitas vezes é uma dor, muitas vezes é algo que ele precisa resolver, é um problema, né? A gente costuma chamar de dor. E aí o seu serviço, né, o seu produto tem que ser um analgésico, tem que ser um remédio para essa dor. E quais as necessidades dos clientes estamos atendendo? Então foca na necessidade. A partir de entender a necessidade que ele tem, você vai pensar em melhores produtos, em melhores serviços para atender estas necessidades. Vamos lá. Aqui, esse esquema ajuda um pouquinho mais nós pensarmos na proposta de valor. É um esquema que é bastante útil para essa etapa da modelagem de negócios. Então, pensa na proposta de valor da seguinte forma: do lado do cliente e do lado da empresa. Então, vamos lá. Do lado do cliente, ele tem três principais aspectos aqui que levam-no a procurar um produto, um serviço. Então, ele precisa perceber ganhos. Quando ele compra algo, quando ele adquire um serviço, quando ele vai buscar, ele está procurando algum ganho. Ele tem tarefas que ele realiza no dia a dia que ele precisa resolver de forma mais fácil, que não ocupe o seu tempo. E essas tarefas também podem encontrar amparo nos seus produtos, nos seus serviços. E por último, ele tem dor. Né? Então, quais são as dores desse cliente que eu posso amenizar, que eu posso confortar, que eu posso tratar com o meu produto? Então, isso do lado do cliente. Né? Perceba no seu cliente quais são esses aspectos. Vamos para o lado da empresa. Então, eu preciso criar ganho para o meu cliente. Ele tem que perceber um ganho quando ele faz negócio comigo. Ele tem que perceber que ele teve alguma vantagem. Então eu tenho que comunicar isso bem, eu tenho que criar produtos, serviços, pacotes que lhe ofereçam ganhos, principalmente em relação à concorrência. Né? Eu tenho que estar um passo à frente. Aqui, para resolver as suas tarefas do dia a dia, eu vou ofertar produtos e serviços. Né? Então, por que hoje em dia, por exemplo, as pessoas procuram um robô aspirador de pó? Porque não tem tempo de ficar passando pano em casa e varrendo. Eu coloco lá e ele resolve essa tarefa. Né? Por que eu tenho, sei lá, uns serviços de streaming hoje, né, tão populares? Porque as pessoas querem ver o filme na hora que querem ver seu programa na hora que tem disponibilidade, querem uma grande oferta de opções. Então, isso resolve tarefas como ir numa locadora, buscar um filme, ou ficar trocando de canal até achar algo que você quer assistir. Então você tem uma série de tarefas, né? Lavar o carro, se alimentar, levar o filho na escola, estudar, se locomover, enfim. Tem muitas tarefas que nós fazemos no nosso dia a dia e que os produtos e os serviços vêm ao encontro para facilitar. E aí, finalmente, as dores do cliente, eu vou ter que pensar em produtos, em serviços, em formas, né, de modelos que
funcionem como analgésicos, como remédios para essas dores. Então, a partir do momento que eu conheço esses dois lados, né, eu conheço principalmente o lado do cliente, que é o mais difícil. Do lado da empresa, eu desenvolvo essas características, esses produtos, esses serviços, essas atividades, eu tenho que proporcionar o alinhamento desses dois. Quando eles se encontram e se encaixam, você fez a lição de casa. Você vai atender uma necessidade, uma demanda, você vai gerar ganhos para os seus clientes e você vai se tornar uma empresa valiosa para ele, né? Você vai criar lealdade do ponto de vista do cliente. Você vai criar um cliente que é fiel à sua organização. Quando ele tiver uma determinada necessidade, a primeira opção dele vai ser o seu empreendimento. Então, a proposta de valor é essencial para garantir o sucesso do negócio. Muito bem, avançando aqui para o terceiro bloco dessa aula, né, para a gente não se delongar muito, aqui são os canais. Os canais, eles dizem muito como que eu vou entregar o produto, o serviço, como que vai chegar até o meu cliente. Então, passa pelas atividades necessárias para essa entrega. Como que vai chegar até ele? Tem um pouco de comunicação aqui? Tem, mas nós temos um bloco que vem na sequência, né, que trata do relacionamento ao cliente, que é muito mais focado na comunicação. Aqui nós vamos nos preocupar muito mais em como entregar, qual é o modelo de entrega, né, de prestação de serviço, de produto para esse cliente. Então, as atividades voltadas para a oferta do meu produto, do meu serviço, passando, lógico, pelos canais de comunicação, de como que o cliente vai encontrar esse meu produto, como que ele vai acessar, como que ele vai receber, né, esse produto, esse serviço, é muito mais a preocupação desse bloco. Então, aqui também tem algumas questões que a gente pode responder para facilitar. Então, quais canais têm o melhor custo-benefício? Quais formas de entrega apresentam o melhor custo-benefício para o meu empreendimento e para o cliente? Pensando no cliente, né? O cliente tem que ter facilidades e eu vou tentar construir essas facilidades. Através de quais canais nós atingimos o nosso segmento de cliente? Aquele cliente que nós determinamos lá no primeiro bloco, lembram? Como que eu chego até ele? Como podemos criar e manter contato com os nossos clientes? Né? Olha como passa um pouco aí pela comunicação. Como que eu crio contato? Como que eu mantenho contato? Né? Como os canais podem interagir e trazer melhores resultados, inclusive informações desses clientes. Né? Vocês observam que sites de vendas, por exemplo, normalmente fazem um cadastro, fazem um mapeamento dos clientes, do seu comportamento, né, por meio dos cookies, né, que os sites vão salvando. Eles vão verificando que páginas você visitou, que produtos você acessou, quanto tempo você passou em cada produto. Enfim, criam aquelas listas de avaliações, né, de clientes sobre os produtos. Então, tudo isso está trazendo, né, informações para interagir, para conhecer melhor o cliente e, a partir daí, melhorar esses canais. E como manter contato com os clientes, mesmo depois do pós-venda, para que ele retorne a fazer, né, novos negócios com a sua empresa, né, para que ele retorne a ser valioso para a empresa do ponto de vista das transações futuras, da vida, né, de negócios que esse cliente pode manter com o seu empreendimento. E aí alguns exemplos aqui de como preencher, né, esse bloco de canais. Então, uma das formas de entrega, ó, entrega a domicílio via motoboy, disponível para download, né? Meu serviço, meu produto é algo intangível, online, né? É um documento, é um manual, é um livro. Trabalho de conscientização via canais de YouTube e redes sociais. Então, eu também uso, olha, os canais do YouTube para fazer com que o cliente encontre o meu produto, o meu serviço, se conscientize da necessidade, né, do que eu faço, enfim, e aí eu faço com que esse cliente chegue até mim. Campanhas pagas, marketing de conteúdo, né, criar um blog onde eu trago conteúdos de interesse para o meu público e lá naquele blog eu coloco links de acesso para os meus produtos, para os meus serviços, para que o cliente possa comprar. Uma loja virtual, né, um aplicativo para smartphone, né, entrega via correio, pacote de assinatura, enfim, eu tenho que entender como entregar para o cliente o meu produto e o meu serviço e como que eu vou fazer essa comunicação. Lembrando que o relacionamento ao cliente é um bloco que vem depois
que eu vou pensar mais especificamente em como construir relacionamentos com esse cliente, tá bem? Então, encerrando aqui a nossa aula dos 3 primeiros blocos do Canvas, eu quero que você pense a respeito aí, comente com a gente, coloca aí nos comentários. Imagina um negócio qualquer e descreva um segmento de mercado para esse negócio. Pensa num negócio que já existe, que você consome desse negócio, uma padaria, um lava-rápido, um banco, uma escola, enfim, um supermercado, uma oficina. Quem são, né, os perfis de clientes dessas empresas? Escolhe uma, comenta aí, tenta não repetir, né, com o do colega que já fez o comentário. E lembrando, né, assina o canal, marca o sininho lá, sempre eu vou trazendo novidades, você vai se mantendo aí atualizado sobre os temas, sobre os conteúdos que nós vamos trabalhando, tá bem? Obrigado pela atenção, um abraço e sucesso!